Boa noite, vamos iniciar nossa leitura de hoje. Hoje estamos no dia 11 da leitura do livro A Cultura do Jejum. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morando nelas, depois de multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentar a sua prata e o seu povo, e ser abundante em tudo que vocês têm, se eleve seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 8, 11 ou 14. Observe que a advertência não se refere a pecados, mas a coisas lícitas. No versículo anterior, Deus, por meio de Moisés, havia dito aos israelitas: vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor, o seu Deus, que boa terra lhes deu. Deuteronômio 8, 10. Aquela fartura era indescritivelmente uma bênção divina, cumprimento de sua promessa e motivo para louvá-lo. Não se pode negar isso. Entretanto, a exortação denuncia que é possível que nos empolguemos tanto com as tais coisas a ponto de esquecer do Senhor. O conselho ao cuidado inclui questões alimentares. Depois de comerem e estarem fartos e materiais, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentarem a sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm. Como aquela está também como esta também é a área em que coisas lícitas podem entulhar a alma. Veja bem, o dinheiro em si não é errado. A Escritura condena o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, do 9 e 10. Não o dinheiro em si. Alguém pode ter dinheiro algum e ainda assim amá-lo? Dessa forma, ele terá a raiz de todos os males, mesmo sem ter dinheiro. Por outro lado, alguém pode ter dinheiro, acrescente ou substitua aqui as expressões posses, recursos, sem amá-lo. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Salmos 62, 10. Entretanto, ainda assim, as questões materiais são delicadas. A relação do cristão com elas deve ser marcada por cuidado. Mesmo aquilo que não é ilícito, proveniente de bênção divina, como é o caso do texto que analisamos de Deuteronômio, pode acabar enredando a alma de alguém que serve a Deus. O episódio do jovem rico ensina muitas lições preciosas concernentes a esse assunto. É notório que ele ansiava por mais do que havia alcançado espiritualmente. No relato de Mateus encontra-se a pergunta: o que me falta ainda? Mateus 19, 20. No Evangelho de Lucas, há o registro da frase e da resposta de Jesus: uma coisa ainda falta a você. O jovem, contudo, esbarrou em uma barreira que não permitiu responder com Cristo e romper espiritualmente. Observe. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Marcos 10, 21, 22. Ainda que se trate de uma proposta personalizada que Jesus não fez para todos os seus discípulos, é inegável que o Senhor, que o amou, entendeu que ele necessitava de desprendimento das coisas materiais. Diante da recusa do jovem, porém, Cristo fez daquele um momento didático. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10, 23, 27. A primeira lição que encontro no texto está relacionada com a asseveração do Senhor. Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Marcos 10, 23. Quando os discípulos não deram a devida atenção,
Cristo foi incisivo e reenfatizou a dificuldade dos ricos de entrarem no reino de Deus. Logo, é incontestável que há dificuldade. Mas a pergunta a fazer é: qual a origem dessa dificuldade? De onde ela procede? Sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, Romanos 2,11. Então, não é ele quem dificulta a entrada do rico no reino. Logo, quem dificulta a entrada é o próprio rico. E por que muitos ricos apresentam dificuldade? Porque satisfazem sua alma com as riquezas, de modo que já não há apetite para aquilo que é espiritual. Foi por isso que o jovem rico desistiu de caminhar com Jesus. Em outro momento, Cristo falou de um rico insensato que disse à sua alma: você tem em Cristo, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Lucas 12:19. Ou seja, uma alma que se encheu dos docinhos terrenos tende a perder o apetite para a refeição espiritual saudável. A segunda lição que eu extraio do relato é a distração entre dificuldade e impossibilidade. Quando o mestre falou dos ricos, seus discípulos perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10:27. Ou seja, Jesus afirmou ser difícil, mas não disse ser impossível, que um rico se salve. A dificuldade para entrar no reino é gerada pelo próprio rico, que enche a sua alma com outras coisas, mas a impossibilidade é derrubada por Deus, que torna tudo possível. Em outras palavras, se o rico enfrentar sua dificuldade, encontrará a possibilidade oferecida por Deus. A terceira lição diz respeito a desprendimento. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do meu evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Marcos 10:28-30. Os discípulos argumentaram que deixaram tudo por Cristo. Penso que há aqui um indicativo de que eles compreendem o ensino recebido. Jesus explicou falando de bênçãos presentes e futuras. Em verdade, lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos no campo, isto é tudo, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Marcos 10:23-30. Entretanto, que ninguém se engane, não se trata de merecimento, mas de esvaziamento para um novo preenchimento. O poder da abstinência. Já apresentei vários versículos de Deuteronômio 8, mas agora quero chamar a sua atenção ao texto citado por Cristo na tentação do deserto, porque ele fornece contexto às demais afirmações. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele sustentou com a maná que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8:2-3. O apóstolo Paulo, falando do comportamento dos israelitas, em especial da geração que saiu do Egito, afirmou: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 Coríntios 10:11. Ele também declarou aos cristãos de Roma: tudo que no passado foi escrito para nosso ensino foi escrito. Romanos 15:4. Devemos saber, portanto, que tais registros não apontam para o Deus que Deus ensinou a homem de tempos passados, mas que também existem lições que se aplicam a nós. Qual o paralelo para nós, crentes, na sua nova aliança hoje? Entretanto, que abrir mão de alguns prazeres lícitos temporariamente
ajuda a colocar o foco em Deus, senão o fizemos por conta própria. O Senhor pode levar-nos a determinadas privações. Ele possui o poder de revelar o que está dentro de nós. Deus tanto humilhou os israelitas como os deixou passar fome. Mas ele não amou seu povo e está interessado no melhor deles. Justamente por amá-lo é que Deus fez isso com os israelitas. E o próprio da soma de todas as coisas era um só, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Para que é indicativo de propósito da ação divina. O que o Senhor queria é que os israelitas, e isso também se aplica a nós, compreendessem que o espiritual sobrepuja o natural, quer se trate de alimentos e quer se trate de deleites. Essa compreensão é a chave para uma vida espiritual intensa. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. E o que isso tudo tem a ver com jejum? É lógico que o texto não se restringe à abstinência alimentar, mas certamente não exclui em termos de aplicação prática o jejum. A privação alimentar tem a ver com a humilhação. Um anjo disse que Daniel dispôs o coração a se humilhar na presença do Senhor Deus. Daniel 10:12. Isso foi dito ao final do seu período de jejum e oração. Davi disse: humilhava-me com jejuns. Salmos 35:13. O jejum, por sua vez, também tem a ver com fome. Se a lição final, humilhação e fome, era compreender o que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4:4, e Cristo a citou num contexto em que tinha imposto sobre si mesmo humilhação e fome mediante o jejum de 40 dias. É por isso que existe um poder por trás do jejum, bem como de outras abstinências, especialmente as autoimpostas. Richard Foster, em Celebração da Disciplina, comenta: o jejum ajuda a manter o equilíbrio na vida. Quão facilmente permitimos que coisas dispensáveis tenham prioridade na nossa vida. Quão rapidamente suspiramos por coisas das quais não precisamos até que elas nos escravizem. Paulo escreve: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Os anseios e desejos humanos são como rios que tendem a transbordar. O jejum ajuda a mantê-lo no curso adequado. Astério, no século IV, afirmou que o jejum era a garantia de que o estômago não faria o corpo ferver como uma chaleira, obstruindo assim a alma. Pensamento semelhante foi compartilhado por Valnice Milhomens. Essa grande guerreira de oração e intercessão declarou: nosso espírito fortalecido na proteção em que a carne é enfraquecida. O controle dos fortes apetites da carne, que possuem a voz mais apelativa de nós, será uma excelente disciplina que muito contribuirá para o aprendizado da vida no espírito. No jejum, quando aprendemos a dizer não a um apetite do que depender da nossa sobrevivência, estaremos certamente entrando no caminho do domínio próprio de outras inclinações. Acerca do poder da abstinência, vale observar algo. O Senhor regulamentou a lei de nazireado. Esse voto incluía certas abstinências e privações, como não consumir nenhum alimento que contivesse uva, não cortar o cabelo e não se aproximar de um cadáver, mesmo que se tratasse de parentes próximos. Números 6, do 4 ao 7. Alguns faziam isso apenas por um determinado tempo, outros por uma vida inteira. Qual era o propósito? Consagração. Aliás, esse é o significado por trás da palavra traduzida como nazireu. Qual o poder da abstinência de um certo alimento ou de não cortar o cabelo? Diretamente nenhum. Indiretamente havia o cultivo não apenas de uma consciência, como também de uma declaração ao Senhor. As uvas e seus derivados, que inclui o vinho, constavam entre os alimentos prediletos dos israelitas, ao menos entre os mais destacados ao longo das Escrituras.
Abrir mão daquele prazer remetia-os à consciência de que os melhores e mais duradouros prazeres encontram-se em Deus, na tua presença, na plenitude de alegria, à tua direita, a delícias perpetuantes. Salmos 16, 11. Deus também regulamentou a lei dos votos. O nazareado era um deles, de caráter específico, com um combo fechado, que não podia ser alterado. Havia muitos outros e cada um podia fazer um voto que quisesse. Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Repare que Deus deu ordens sobre os votos, então sua expectativa era de que os votos fossem feitos. Cada um fazia o voto que quisesse, quando quisesse, mas é evidente que o Altíssimo esperava que seus servos fizessem votos, caso contrário não regulamentaria. Em geral, os votos significavam obrigar-se a alguma abstinência. Próprios é apenas um meio de despertar a alma para buscar saciedade nas coisas certas. Eu diria que funciona como uma espécie de lembrete. Seu resultado é garantido. Não, a verdade é que esse resultado depende do coração de cada um. Mesmo submetidos à humilhação e à fome, recebendo o maná para compreender que o homem não vive só de pão, mas tudo o que procede da boca de Deus. Os israelitas ainda preferiram a comida natural à espiritual. E a população que estava no meio deles veio a ter grandes desejos das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembrando dos peixes que cozinhavam, comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Números 11, 4 ou 6. A expressão nossa alma está seca revela que o prazer de comida não diz respeito apenas ao paladar, como um dos sentidos do corpo, mas ao resultado que produz em nossa alma, a sede de emoções. A nova versão internacional e nova versão transformadora optaram pelo uso da expressão, mas agora perdemos o apetite em vez de a nossa alma estar seca. É isso, pessoal, por hoje é só. Até amanhã.